Senhores vereadores, senhoras vereadoras, hoje começa a sessão especial da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para discutir as diretrizes globais de política de drogas. A UNGAS 2016, como vem sendo chamada, ainda acontece amanhã e depois. Em meio à crise política brasileira dos últimos meses, não podemos perder de vista esse momento que pode ser decisivo na conjuntura internacional, para o bem ou para o mal. Primeiro, precisamos entender o contexto da UNGAS 2016. A reunião da sessão especial acontece ordinariamente de 10 em 10 anos, e a última foi em 2009. Então, a UNGAS deveria acontecer só em 2019. Só que ela foi antecipada a pedido da Colômbia, do México e da Guatemala, que identificaram que o combate ao narcotráfico tem aumentado a violência relativa ao tráfico de drogas nessa região. No entanto, países asiáticos e africanos têm resistência à revisão das políticas até aqui admitidas pela ONU. Como as decisões da ONU são tomadas por consenso, não devemos nutrir esperanças de uma transformação radical nas diretrizes das políticas de drogas ao redor do mundo, como a descriminalização do uso ou mesmo a legalização da maconha, perspectiva bastante forte aqui nas Américas e na Europa. O documento, que reúne os posicionamentos da delegação brasileira, traz a afirmação de que é preciso humanizar o tratamento aos usuários de drogas, garantindo a liberdade de escolher ou não fazer o tratamento, e políticas públicas baseadas na estratégia de redução de danos. Ainda é garantida a facilitação ao acesso para uso medicinal e o fomento a pesquisas científicas. Para além dessas políticas, o documento da delegação brasileira traz o recorte de gênero, raça e classe. É fundamental para a gente poder debater a política de drogas e para perceber como que as principais vítimas da criminalização das drogas são os jovens negros e pobres das favelas e das periferias. Esses dados são importantes para a nossa afirmação de que a proibição das drogas tem uma origem racista e persiste como uma política racista no Brasil e no mundo. A recomendação de que sejam adotadas penas alternativas à prisão para mães e provedoras da família é uma leitura sensível da realidade de que o número de mulheres encarceradas aumentou em 3 vezes após a nova lei de drogas. É a principal causa do encarceramento feminino no Brasil. Agora, o documento da delegação brasileira ainda é muito tímido. Ele fala, por exemplo, em penas progressivas a serem aplicadas para o tráfico de drogas, de maneira que o pequeno traficante receba uma pena menor do que o Parrelas, o dono do helicóptero lá, deveria receber se esse aqui fosse um país sério, Bom, infelizmente, a gente já sabe, a gente sabe com antecedência das negociações em torno do documento da UNGAS. Infelizmente, a guerra às drogas vai continuar. Mas, do ponto de vista da diplomacia internacional, é interessante que algumas coisas já comecem a mudar, mesmo que timidamente. Por exemplo, na última conferência da UNGAS, em 2009, foram estabelecidos 3 eixos para a atuação internacional na política de drogas, que era a redução da demanda, a repressão da oferta e o combate à lavagem de dinheiro. Quer dizer, é um documento totalmente punitivo, que vê na criminalização e na guerra às drogas o caminho para se enfrentar o problema do abuso de drogas no Brasil e no mundo. Agora, outros eixos devem entrar na definição das prioridades, como o eixo sobre direitos humanos, o eixo sobre saúde, o eixo sobre desenvolvimento econômico alternativo e outros.
Precisamos continuar denunciando que a guerra às drogas não passa de um pretexto para a criminalização da pobreza, para a guerra aos pobres. No próximo dia 7 de maio, vamos ter a Marcha da Maconha, aqui no Rio de Janeiro, com concentração a partir das 14 horas no Jardim de Alá, para depois caminharmos até o Arpoador. Sei que nesse momento de crise, as nossas cabeças estão voltadas para a questão nacional, mas nós não podemos deixar de lado as diversas lutas pontuais que são importantes para a nossa sociedade. E a luta por uma nova política de drogas, a luta pelo encerramento dessa suposta guerra às drogas, mas que é na verdade apenas uma guerra aos pobres, é fundamental, porque, como diz o slogan da Marcha da Maconha desse ano, a proibição mata todo dia.